Olá, pessoal, como vocês estão? Pessoal, não gosto muito de trazer vídeo sobre isso, sobre algumas coisas. Gosto de comentar, sim, algumas coisas da minha vida, aqui o que acaba acontecendo, mas temos que falar sobre o vídeo do Felca. Porque por mais que vocês parem, olhem, isso aconteceu com aquele influenciador que fazia isso, que fazia aquilo. Gente, muitas vezes nós temos coisas acontecendo do lado da gente, sabe? Alguns anos atrás, vocês vão lembrar, não teve o problema lá da ilha de Marajó, que tinha muitas autoridades envolvidas a respeito disso e não sei como está hoje, se continua a mesma coisa, mas sei que brigaram, né, pela aquela causa. Se deu alguma coisa, não sei. Mas espero que agora, com esse novo vídeo do Felca, alguma coisa seja feita. Não só com aqueles influenciadores, porque tem vários que também fazem coisas parecido, né, com crianças, adolescente e tudo mais, né, pré-adolescente, mas tem muita coisa que às vezes acontece até mesmo do nosso lado. Igual a adultização, gente, é o que mais tem hoje em dia. É o que os pais hoje em dia acabam fazendo com os seus filhos. O brincar, o lazer, aquela coisa gostosa de ser criança, que eu fui e espero que vocês também tenham tido. Muitas vezes as crianças hoje não estão tendo aquela coisa de ser criança, sabe? Não sou contra dançar, eu gosto de dançar, eu sempre amei dançar, mas essa exposição sexual, assim, né, que é mais complicada. Então, o Felca, assim, ele resolveu expor, né, toda essa rede que acontece, a adultização, né, e vamos ver realmente no que isso vai dar. Então, igual aqui em casa, o Theo participa dos vídeos quando ele tá afim. Se ele não tá afim, ele não participa. O vídeo é mais, né? Os meus conteúdos é mais sobre mim, sobre a minha casa, sobre o meu jeito de ser mãe. Não exponho o Theo. O Theo também ele não é de birra, não é de choro, não é de nada, mas também não coloco nem esses vídeos que normalmente os pais fazem, onde judia das crianças, dos bichinhos, dos animaizinhos. Gente, também é uma coisa muito chata, né? Uma coisa muito triste, muito horrível também que eles fazem, né, com a criança a respeito a respeito desses tipos de vídeo, né? E até tem um vídeo meu que eu queria comentar, porque, gente, às vezes a gente cai de inocente. E eu vou falar para vocês que eu sou uma pessoa meio devagar, tá? E às vezes eu dou risada até do meu jeito de ser. Eu até brinco com o pessoal. Gente, será que eu tenho cara de tonta ou às vezes é o meu jeito de andar? Eu fiz uma tag dos pés há muitos anos atrás aí. Não vou lembrar quantos anos, 2, 3 anos atrás. Esse vídeo nem tá mais. Eu tirei ele do ar. Quando eu fiz, eu nem sabia para que servia esse vídeo. Sério, gente. Depois que alguém falou, o vídeo é para isso. Acredito que vocês saibam para que é o vídeo, né? Tem pessoas que amam pés. O problema não é amar o pé, porque tem muita coisa que eu amo, né? Eu gosto de comer hambúrguer, mas nem por isso eu me mato de comer hambúrguer, porque tudo que é excesso faz mal. Agora, a pessoa gostar do pé, beleza, ok. Mas a pessoa ser doente pelo pé, gente, por favor. E até um vídeo meu, esses tempos atrás, uma pessoa foi lá e colocou. Que eu tava montando os móveis e tal. A gente não quer esse tipo de vídeo. A gente quer ver seus pés, quer a tag dos pés. Gente, as pessoas estão muito loucas. Mas isso tudo bem, é uma coisa comigo, foi uma direta para mim. Pior, gente, foi uma pessoa que falou
faz um vídeo com o seu filho junto. Aí está o problema, quando eu li aquilo. Que tipo de pessoa que é essa pessoa que quer? Se a pessoa tem interesse num pé de adulto, a pessoa está querendo um pé infantil, o que essa pessoa é? Né? Então a gente tem que tomar muito cuidado, coisas idiotas que a gente acha que não tem nada a ver. Vou postar a minha mão, vou postar o meu pé, vou postar a minha orelha. Gente, parece que tudo é problema hoje em dia. Tudo que você vai postar é problema, porque as pessoas hoje em dia estão muito doidas da cabeça, estão muito doentes da cabeça. Igual eu estava falando para uma amiga minha, às vezes eu vou num lugar, vejo alguma coisa, vou tirar uma foto, vai aparecer meu pé, eu falo, não vou postar. Cara, a foto ficou tão bonita, mas sabe, já vira uma chavinha na cabeça da gente assim. Então, tá tudo muito complicado. Tá tudo muito complicado. E principalmente pro lado das nossas crianças. A gente tem que ficar muito atenta em tudo que a gente vai postar. A gente tem que assistir o vídeo 1000 vezes para ver como é que a criança está, se eu posso postar. Então é complicado e nós temos que olhar muito pelas nossas crianças, sabe? Com quem a gente deixa nossos filhos, aonde a gente vai, o que a gente está frequentando, o que a gente está ouvindo, gente. As músicas de hoje em dia tá muito complicada. Muito complicada. De repente você tá ouvindo, às vezes você começa até a cantar e fala, nossa, que tá falando essa música? Eu, às vezes, gente, como eu cuido do Theo 24 horas, às vezes eu vou assistir um filme. De repente, uma cena. Eu já tenho que tirar correndo. Eu falo, filho, não tem filme que nós possamos assistir junto. Porque até os infantil tá complicado. Então tá muito difícil assistir alguma coisa. E a respeito do vídeo que eu fiz, se eu não fiz outro vídeo, gente, muito menos eu vou fazer um vídeo com meu filho, expondo meu filho, alimentando gente louca. E vou falar mais, recebi propostas por vídeo. Gente, sem brincadeira, essa rede é muito grande, sabe quanto? Mas pelo meu pé, $1.000, $1.000 por vídeo do meu pé. Então, tem pessoas que pagam. Imagine se a gente tira uma foto, alguma coisa das nossas crianças, por quanto que não são vendidas essas fotos dos nossos filhos. Então, nós temos que tomar muito cuidado. Criança sem camiseta, de cuequinha, essas coisas assim, tudo a gente tem que tomar cuidado. Tudo a gente tem que analisar antes. E realmente, às vezes eu falo, eu não tenho a maldade no coração, gente. Muitas vezes eu fico assim, nossa, fico horrorizada. Tudo bem que eu já trabalhei em presídio. Já vi muita coisa quando eu trabalhava. Aí a gente entra que até dentro da casa, da nossa casa, né, o lar familiar, acontece. Lá no presídio tinha pai biológico que tinha abusado das suas próprias filhas. Então acontece muito, já conversei com outras mulheres que isso aconteceu, gente. E é complicado, viu? É muito triste isso, saber que as pessoas às vezes não podem contar nem com a família, nem com, né, com seu próprio pai, com a sua própria mãe. Teve uma pessoa que eu conheci que a mãe tem até raiva dela, porque o pai fez coisas assim. Um ciúme da mãe. Coitada, era uma criança, gente. Criança não tem culpa de nada. Criança não tinha culpa de nada. Então, assim, tem coisas assim que as pessoas me contam que eu fico horrorizada com o que acontece, com o que nós estamos vivendo. Tudo bem, pode ser que já existia, mas antigamente não tinha mídia, mas hoje nós temos. Hoje nós temos, e nós temos que falar a respeito disso. Nós temos que alertar, nós temos que acolher, nós temos que orientar, sabe? Para que outras pessoas não caiam nessas lábias,
do dinheiro fácil, ai, likes. Gente, eu poderia ter muitos seguidores, muitos inscritos, mas eu não quero caminhar para esse tipo de coisa, nem para esse lado. Eu prefiro compartilhar a minha vida com poucos inscritos do que ir para esse tipo de lado, do que ir para esse tipo de coisa. E eu posso falar, eu brinquei quando eu era criança, eu me diverti, eu brincava na rua, fazia bagunça, sabe? Sou muito grata por ter tido uma infância, ai, até a adolescência eu brincava de boneca. Então, eu sou muito grata por ter tido uma infância muito boa, sabe? Sem internet, sem esses perigos que tem hoje. E eu tento proporcionar isso para os meus filhos. O Guga teve uma vida bem criança, bem infantil, de brincar, passar o dia inteiro no parquinho, e eu ir atrás, o que tá fazendo, buscar no parquinho, sentar lá no parquinho, ficar olhando ele brincar no parquinho. E quero que o Theo também tenha uma infância, sabe? Uma infância onde ele possa brincar, onde ele não conheça, não, sabe, antes do tempo, o que é sexualidade, o que é relacionamento. Eu quero que o Theo seja criança. E eu sei, gente, que tem muitos pais que acham que o filho tem que conhecer, que tem que levar em certos locais para saber o que, que é isso ou o que é aquilo. Nós, como mãe, nós temos que cuidar a respeito disso. Criança tem que ser criança, adolescente tem que ser adolescente. E se acontecer de qualquer um ou qualquer pessoa achar que nossos filhos têm que conhecer algo, a sexualidade antes do tempo, nós temos sim que ir na delegacia, fazer um boletim de ocorrência, sabe? Porque é muito difícil nós, mães, que cuidamos dos nossos filhos sozinha, e às vezes sai, vai com uma outra pessoa, e a outra pessoa acha que tem o poder e pode decidir algo pela criança. Então não deixe que seu filho aprenda o que é essas outras coisas. Até uma vez, uma amiga minha contou a história de uma outra amiga dela, falando que tinha duas irmãs e essas irmãs cada um tinha um menino. Gente, sem brincadeira, um de 7, um de 5. E eles já entendiam o que era aquilo, entendia entre aspas, mas as mães pegaram os dois menininhos sem, né, tá com a roupinha. E vocês acreditam, 7 e 5 anos. E eu já cheguei a ouvir que, mas isso é normal. Gente, na hora que eu ouvi isso, eu fiquei horrorizada. Só faltou eu perguntar para a pessoa: normal por quê? Isso aconteceu com você quando você era criança? Porque às vezes, gente, a pessoa acha que é normal algo porque aconteceu com ela. Então, a pessoa acha que é normal. E não é normal, gente. As coisas não são normais. Não vamos normalizar as coisas, gente. Vamos cuidar das nossas crianças. Tire toda essa parte. A criança não é adulta, a criança ela é criança. A criança não tem que entender desses tipos de coisa. Existe a vida adulta vai durar por muitos anos. O tempo da criança ser criança é tão pequena. O tempo para a pessoa ser adolescente é tão pequeno. Vamos preservar a nossa infância e a nossa adolescência. Porque, gente, depois que vira adulto, tudo complica. Tudo é mais complicado. Vem a parte de relacionamento, se você se relaciona com uma pessoa tóxica, narcisista, se você... o trabalho, gente. Então, existe muita coisa depois que a gente se torna adulta que a gente tem que aprender a lidar. Então, vamos deixar as crianças ser criança. Porque não existe, gente, coisa mais gostosa e mais legal do que ser criança, do que ser adolescente. Eu pergunto aqui para vocês, quanto vale a inocência do seu filho? A inocência do seu filho tem preço? Porque é isso
que alguns pais fazem colocando o filho para estar dançando, dancinhas eróticas, com pouca roupa, num, num tic-teco, no Insta, em qualquer coisa assim. Tem preço isso, gente? Para mim, nada que tire a minha paz tem preço. Eu prefiro todos os dias deitar com a minha cabeça no travesseiro e ter paz. E fora, gente, o trauma. O trauma que uma criança vai carregar pro resto da vida dela. Pro resto da vida dela. Um abuso, qualquer coisa que acontecer na vida dela. Acabou. Acabou. Sabe? Eu não consigo imaginar eu sendo culpada por algum trauma do meu filho, por algo que aconteceu na vida do meu filho, às vezes por uma falta de cuidado. Então eu pergunto, vale a pena, às vezes, fazer algo com seu filho, ganhar dinheiro em cima do seu filho, mas você ocasionar um trauma? Quantas pessoas nós conhecemos, atores, cantores, que depois que consegue, conquista dinheiro e tudo mais, carro, casa, e são infelizes. São infelizes, gente. Às vezes a gente acha, dinheiro ajuda, dinheiro é bom, dinheiro é muito bom. Imagine eu aqui, sozinha nessa cidade, com um filho pequeno, tendo que se virar sozinha, sem ajuda, sem rede de apoio, sem ninguém para me ajudar. Dinheiro é maravilhoso. Vocês acham que eu não queria ter dinheiro? Mas até onde vale ter tanto dinheiro se você for prejudicar o seu filho? Quanto que você não vai ter que gastar com seu filho em terapia, com depressão, ansiedade, muitas vezes síndrome do pânico, porque aconteceu coisas na vida dela, na vida dele. Eu tenho moleque, eu tenho piá, mas isso não significa que eu não tenho que olhar para ele. Os meninos também precisam de apoio, de ajuda, de que a gente olhe, que a gente cuide. Claro que eu acho que as meninas, o cuidado tem que ser muito maior. E tanto homem quanto mulher, que acontecem traumas, acontecem coisas na vida deles, estão muito mais propícios a ter relacionamento tóxico, com pessoas tóxicas, com pessoas que vão judiar, com pessoas que vão maltratar, pessoas que vão humilhar, pessoas que vão pisar, porque vai ter uma dependência emocional. Além da depressão, ansiedade e tudo mais, a dependência emocional. Então, vão ser muito mais propensos a cair na lábia de pessoas maldosas. Então, nós temos que pensar muito bem, gente. Eu quis fazer esse vídeo, gente, para estar pondo o meu ponto de vista a respeito de um vídeo que eu fiz e as coisas que falam para mim também, as coisas que às vezes cobram no meu vídeo, que quer uma tag, alguma coisa a respeito disso. Graças a Deus, eu sou independente. Não preciso, não ganho dinheiro por aqui. Não preciso fazer tag. Meu filho não precisa se expor. Não preciso pôr meu filho. Não sou obrigada a nada. A nada. E hoje eu falo, depois que eu me separei, gente, eu faço só o que eu quero. Só o que eu quero. Então, não espere coisas aqui nesse vídeo que eu faça que não seja nada que me agrade, que não siga os meus princípios. E o vídeo foi esse, minha gente. Vim trazer, vim pôr o meu ponto de vista. Espero que as autoridades cuidem não só dessas partes de influenciadores, mas também de muitas famílias aí, né? Que às vezes disponibilizam as filhas para poder estar ganhando algo. Espero que muito mais
pessoas sejam investigadas com esse tipo de vídeo dele, que as autoridades, espero que as autoridades investiguem até mais pessoas, né, que olhem para essas crianças. Porque, gente, as crianças é o nosso futuro, as crianças são o nosso bem maior. O amor que eu acredito que todo pai, toda mãe tem um amor pelo seu filho e quer o melhor para o seu filho. Às vezes não está sabendo lidar com a situação, com esse negócio de internet. Então, espero aí que vocês divulguem mais esse vídeo, passe para as outras pessoas e finalizo por aqui, tá bom? Um beijo!